Capítulo 9. Edificarei a minha igreja. Que nenhum homem sonhe que algum capricho surgiu de súbito em nossa mente, que temos escrito impetuosamente. Esperamos muito, talvez demais, e fomos tardios no falar. Tampouco ninguém suponha que nossas afirmações estão fundamentadas em alguns fatos isolados. Não temos outro motivo senão o progresso geral da causa da verdade e a glória de Deus. Charles Spurgeon. Há vários anos, um jornalista que estava escrevendo um artigo sobre grandes igrejas veio me entrevistar a respeito da Grace Community Church. A certa altura, já no final de nossa conversa, ele indagou: "O senhor foi sempre impelido por um desejo de edificar uma grande igreja?" Foi uma pergunta inesperada, mas respondi imediatamente: "Não tenho desejo algum de edificar a igreja. Não tenho." Ele me olhou com perplexidade e replicou: "Não estou entendendo." Disse: "Jesus Cristo afirmou que ele mesmo edificaria sua igreja. Não pretendo competir com ele." Eu não estava brincando. Essa é precisamente a minha perspectiva com relação à igreja. Frequentemente, em conferências de pastores e seminários de liderança, tenho sido questionado sobre qual o segredo para se edificar uma grande igreja. Preciso admitir que, se alguém deseja ser fiel a Cristo e a sua palavra, não há técnica ou sistema que garanta o surgimento de uma grande igreja. Crescimento no campo espiritual é como o crescimento no mundo físico. Pode ser nutrido e incentivado. Podemos fazer coisas que assegurem o crescimento sadio, mas não somos capazes de engenhar o verdadeiro crescimento. Nada pode fazer com que um arbusto miniatura cresça e se transforme em uma imensa sequoia. Se fosse descoberta alguma técnica genética que fizesse isto acontecer, o resultado seria uma monstruosidade. O mesmo acontece no campo espiritual. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmos 127:1. Preciso acreditar o crescimento numérico e espiritual de nossa igreja à vontade de nosso Deus soberano. Não há técnicas modernas de marketing ou métodos modernos que possam explicá-lo. E também não estamos dispostos a depender de tais recursos. Não desejamos um crescimento fabricado por formas, programas e artifícios humanos. Estamos contentes em nos concentrarmos em um ousado ministério bíblico, deixando que o Senhor acrescente pessoas à sua igreja. Nossa tarefa consiste em sermos fiéis naquilo que Ele determinou que fizéssemos. Voltamos novamente ao princípio da onipotência e soberania de Deus. Não devemos esquecer que edificar a igreja é obra dele. A nossa é ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Uma vez que comecemos a nos considerar arquitetos e construtores da igreja, usurpamos o papel que por direito pertence a Deus. E então redefinimos nossos objetivos em termos de sucesso, números, tamanho e outros padrões artificiais. Uma igreja edificada apenas sobre esse tipo de filosofia poderá florescer por algum tempo, mas está condenada ao fracasso espiritual. O texto bíblico fundamental para esta verdade é Mateus 16, de 18 a 20. Jesus declarou a Pedro: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus." Durante séculos, essa passagem tem sido uma fonte de controvérsia entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Evangélica. Traz algumas dificuldades para o intérprete, mas em seu cerne contém verdade simples, profunda, rica e gloriosa acerca da Igreja que Cristo está edificando. E serve como um clímax adequado para o nosso estudo. O alicerce da Igreja. Sobre esta pedra. Estabeleçamos o contexto da passagem. Jesus proferiu essas palavras imediatamente após a grande confissão de Pedro: "Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo." Ao que o Senhor respondeu: "Bem-aventurados é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus." Enfatizando assim a sabedoria de Deus, a soberania de Deus em trazer Pedro à verdade e à fé. As palavras seguintes, ditas por Jesus, suscitam a questão que tem instigado tanta controvérsia entre católicos e evangélicos. "Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja." Com base nessa declaração, a Igreja Católica Romana ensina que a igreja é edificada sobre Pedro, tornando-o assim o primeiro papa, estabelecendo a sucessão papal e transformando o papado no coração e alma da autoridade divina na terra. A maioria dos evangélicos, por outro lado, entende a frase "sobre esta pedra" como um trocadilho. O nome Pedro, literalmente pedra pequena, contrasta com esta pedra, literalmente pedra grande.
A pedra, eles creem, refere-se à confissão de Pedro, mas não ao próprio Pedro. Parafraseariam assim o significado da afirmação de Jesus. Você é uma pequena pedra, mas edificarei a minha igreja na rocha sólida da verdade que você acabou de confessar. Também salientam que as escrituras ensinam claramente que Cristo é o cabeça da igreja e que a Bíblia não fala coisa alguma a respeito de um substituto terreno que, no lugar de Cristo, dirige a igreja. Esse ponto de vista é uma interpretação viável e mais coerente com a verdade bíblica do que a interpretação da Igreja Católica. Nesta passagem, Jesus certamente não estava fazendo de Pedro um papa ou estabelecendo uma linha de sucessão papal. Afinal, logo a seguir, lemos a respeito do Senhor repreendendo a Pedro e chamando-o de Satanás. Entretanto, uma interpretação mais natural dessa frase é de que Jesus estava falando com Pedro como líder e representante dos apóstolos. As Escrituras afirmam que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Jesus Cristo a pedra angular. Portanto, existe um sentido bíblico no qual Pedro e todos os apóstolos se constituíram no alicerce sobre o qual a igreja está edificada. A igreja que Cristo está edificando é erigida sobre o alicerce seguro da doutrina do ministério apostólico. Lucas registra que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos e, edificando sobre esse fundamento, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. No restante do livro de Atos, o ensino e o ministério apostólicos continuaram sendo o alicerce sobre o qual cada congregação local era edificada. Por exemplo, Atos 4, 31, 32. A igreja é um edifício de pedras vivas, edificadas como casa espiritual para esse sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Em outras palavras, cada cristão é uma pedra na estrutura. Pedro e os apóstolos eram as pedras do alicerce, e o próprio Cristo, e não Pedro, é a pedra angular. A certeza da igreja. Edificarei a minha igreja. A afirmativa de Jesus, edificarei a minha igreja, é a chave da passagem. Todo o restante desta passagem amplia essas palavras, que são absolutamente pertinentes ao nosso tema. Antes de qualquer outra coisa, era uma promessa que visava encorajar os discípulos. Estes caminhavam com Jesus através das poeirentas estradas de Cesaré de Filipos, longe de Jerusalém, no extremo norte de Israel, próximo às montanhas do Líbano. Era como se estivessem no exílio. Jesus havia sido rejeitado por Israel tanto na Judéia como na Galiléia. Os líderes religiosos e políticos tinham Jesus em mira e haviam determinado matá-lo. O povo anelava por um Messias político, militar e econômico para livrá-los do jugo romano, mas Jesus havia frustrado suas esperanças. A multidão que antes o seguia havia retornado para trás, logo que os ensinos de Jesus a desafiaram. E os peritos em assuntos messiânicos, os escribas e fariseus, eram os mais perversos e odiosos entre todos os que estavam contra ele. Quem poderia culpar os discípulos por estarem desanimados? Todo aquele conceito de reino que os discípulos haviam compreendido parecia agora tão distante. A sua gloriosa expectativa messiânica, com Jesus e seu trono terreno, seu domínio centralizado em Israel e seu reino se estendendo por toda a terra, não parecia estar acontecendo. Pelo contrário, eles não passavam de um bando de João ninguém mal equipados, rejeitados e aparentemente não sabendo para onde iam. Haviam se retirado para um lugar obscuro em uma comunidade amplamente habitada por gentios, a fim de encontrarem descanso, privacidade e segurança. Os discípulos deviam estar perguntando a si mesmos se o programa ainda era o mesmo. Com certeza, tudo levava a crer que as coisas estavam acontecendo bem ao contrário de seus planos. Como se isso não fosse suficientemente desfavorável, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário seguir para Jerusalém e sofreu muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro sentiu-se tão ultrajado com essa ideia que, chamando Jesus à parte, começou a reprová-lo, dizendo: "Tenho compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá." A confiança deles havia sido estilhaçada. A sua esperança estava minguando. Sinais desastrosos os ameaçavam. Eles deviam estar confusos e preocupados. Foi nesse contexto que Jesus voltou a assegurar-lhes: "Edificarei a minha igreja." Ele desejava que os apóstolos percebessem que tudo isso não era uma alteração no plano original. Nada estava perdido. O programa não havia mudado. Essas palavras oferecem consolo para os nossos dias. Não importa qual sitiada, perseguida, martirizada, rejeitada, caluniada, pobre ou desprezível a igreja pareça. O Senhor não abandonará os seus eleitos.
Quando o povo de Deus parecer fraco, considere novamente: Jesus ainda estará edificando sua igreja. O plano original ainda está em andamento. Os tempos modernos não constituem uma ameaça aos soberanos propósitos de Deus. As circunstâncias turbulentas do nosso mundo contemporâneo não alteram o plano dele. E não importa quão corrupta e mudando a igreja visível tenha sido ou se tornará. Jesus Cristo ainda está edificando sua igreja sobre o firme e original alicerce do ensino e ministério apostólico. Ao dizer: edificarei a minha igreja, Jesus fornece-nos a garantia mais forte possível do sucesso final da igreja. Se dependesse apenas do povo de Deus, o edifício já teria ruído há muito tempo. A história da igreja está cheia de provas do fracasso humano, da corrupção mundana, de infidelidade, de desvio doutrinário, de comprometimento e de fraqueza. Contudo, o Senhor continua a edificar a sua igreja. Não importa o que a igreja pareça ser em seu lado exterior, em seu cerne existe um corpo que o próprio Cristo está edificando, constituído pelos eleitos de Deus, corpo este que cresce sadio e fiel. Até mesmo nos tempos mais áridos sempre existe um remanescente segundo a eleição da graça. Paulo, ao final de sua vida, escreveu: todos os da Ásia me abandonaram, e na minha primeira defesa ninguém foi a meu favor, antes todos os me abandonaram. O apóstolo João, ao final de sua vida, estava exilado na ilha de Patmos, quando o Senhor lhe deu a tarefa de escrever as cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. 5 das 7 igrejas tinham problemas graves que ameaçavam a própria existência das mesmas. Porém, Cristo continua a edificar sua igreja. Ele pessoalmente protege a pureza do remanescente crente. Efésios 5, 25 a 27 afirma: Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A igreja que Cristo está edificando será, por fim, santa e inculpável. Ele apresentará a si mesmo uma igreja gloriosa. Em outras palavras, a igreja foi planejada para ser um veículo através do qual Cristo manifestará a sua glória eternamente. Esta é a razão por que precisamos nos opor à sabedoria humana. Mas é por isso também que o mundanismo, a carnalidade, a inépcia, a indiferença e a apostasia não são capazes de parar a igreja que Cristo está edificando. Podem deter uma congregação, mas a igreja continuará. Cristo certamente edificará a sua igreja. Se ele é por nós, quem será contra nós? A intimidade da igreja. As palavras de Jesus referem-se a uma intimidade sagrada. Edificar a igreja não é um empreendimento impessoal para ele. A igreja é a preciosa possessão de Jesus. Atos 20 e 28 fala da igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. As escrituras falam da igreja como o corpo de Cristo. Estamos inseparavelmente ligados a ele em santa união. Você se recorda quando Saulo de Tarso perseguia a igreja? Cristo o capturou na estrada de Damasco e perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqueles que atacam a igreja atacam o próprio Cristo, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Existe um paralelo desta verdade no Antigo Testamento. Zacarias anunciou à nação de Israel: porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. A menina do seu olho refere-se à pupila. Deus estava dizendo de que perseguir a Israel é como que enfiar o dedo em seu olho. Esse é precisamente o mesmo tipo de relacionamento que Cristo tem com sua igreja. Ele fica seriamente irritado quando alguém ofende os seus eleitos. A invencibilidade da igreja. As portas do inferno não poderão vencê-la. A igreja que Cristo está edificando é invencível. As portas do inferno não poderão vencê-la. A imagem retórica desta passagem é frequentemente mal compreendida. Jesus não estava sugerindo que a igreja seria inacessível aos ataques do inferno. A palavra portas não sugere uma investida ofensiva. Portas não são armas, são obstáculos. Jesus estava retratando o inferno como uma prisão, sugerindo que suas portas seriam incapazes de conter ou aprisionar a igreja. A dizer a habitação dos mortos, e a palavra grega equivalente à palavra hebraica Sheol. A versão revista e atualizada traduz assim esta frase: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas isso é enganoso. Jesus não estava se referindo ao eterno tormento do inferno eterno. Estava afirmando que o sepulcro não poderia reter os seus eleitos. As portas da morte não foram capazes de deter a Jesus e não podem manter cativo o cristão. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Na realidade, as portas do Hades não prevaleceram contra ela, é uma promessa de ressurreição.
A linguagem de morte e ressurreição estava se tornando um tema comum nos ensinamentos de Jesus. E ele sabia que seus discípulos enfrentariam dias traiçoeiros e que todos, exceto João, acabariam dando suas vidas terrenas como mártires em nome de Jesus. Ele estava prestes a dizer-lhes: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem que perder a vida por minha causa, achá-la. Porém, antes, Jesus asseverou-lhes que o sepulcro não poderia reter os seus eleitos. Este assunto permeia todo o Novo Testamento, visto que Cristo venceu a morte e os crentes não precisam temê-la. Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Tampouco a morte tem domínio sobre aqueles que pela fé estão unidos a Cristo. Jesus prometeu: porque eu vivo, também vivereis. Na visão do Apocalipse, Jesus declarou: não temas, eu sou o primeiro e último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Jesus tomou as chaves da morte e do Hades, e agora o sepulcro não pode reter os eleitos dele. Aqueles discípulos em breve estariam no ardor da batalha, e o Espírito Santo haveria de lhes trazer à memória esta promessa, que deve lhes ter fornecido um grande consolo e um novo vigor. Eles eram, em última análise, invencíveis. Seriam perseguidos e morreriam por sua fé, mas já tinham a garantia de saírem como vitoriosos. As portas do Hades não prevaleceriam contra eles. A autoridade da igreja: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Então Jesus disse a Pedro: dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. A interpretação desse texto também tem sido ao longo dos anos assunto de discórdia entre evangélicos e católicos. A teologia católica ensina que nesta promessa Cristo instituiu o rito da absolvição. Sem dúvida, nessa afirmativa, Jesus parece estar outorgando a Pedro um tremendo montante de autoridade celestial. Mas antes de admitir que isto tornou Pedro o primeiro Papa, note que depois de sua ressurreição, Jesus concedeu autoridade semelhante a todos os apóstolos. Se de alguns perdoados os pecados, são eles perdoados. Se os retiverdes, são retidos. Novamente, parece-me que em Mateus 16 Nosso Senhor estava falando a Pedro como representante de todos os apóstolos. Mas observe que em Mateus 18, 15 a 20, Jesus faz uma afirmação semelhante a respeito de ligar e desligar. No contexto de suas instruções aos discípulos quanto à disciplina da igreja, a afirmação é esta que consideramos rapidamente no capítulo 2. Você recordará que Jesus instruiu aos discípulos que se um crente em pecado não quer arrepender-se, após uma confrontação em particular, após o segundo alerta, com a presença de uma ou duas testemunhas e após uma reprimenda pública pela congregação inteira, este crente deverá ser tratado como gentil e publicano. Depois Jesus lhes disse: tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Algumas verdades precisam ser consideradas nessa passagem. Primeira, ela não se aplica somente a Pedro, nem mesmo se limita aos apóstolos. São instruções a todos os crentes. Segunda, ligar e desligar nada tem a ver com a maneira como lidamos com espíritos malignos. Mateus 18, 19 não é uma instrução acerca de como obter respostas à oração. Jesus estava dando instruções sobre como lidar com o pecado na Assembleia dos Redimidos. O que está ligado é o pecado da pessoa impenitente. O que está desligado é a culpa da pessoa quando esta se arrepende. Quando qualquer crente pode ratificar essas condições com base em como alguém reage à chamada ao arrependimento. A questão sobre a qual dois entre vós concordarem refere-se a como lidar com o membro do rebanho que está em pecado. Jesus estava ensinando que a autoridade para lidar com o pecado é outorgada a qualquer assembleia, até mesmo uma pequena assembleia constituída de 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Terceira, a fonte dessa autoridade é Cristo, não substituto terreno. Ali estou no meio deles. Jesus pessoalmente exerce o seu governar através da comunhão de crentes agindo de acordo com os princípios estabelecidos por ele. Quarta, nessa instrução de Jesus, nada implica em autoridade à parte da palavra de Deus. Jesus não estava autorizando um governante a promulgar editos ex cátedra. Não estava concedendo a ninguém autoridade para, literalmente, amarrar e desamarrar os outros. Certamente não estava fazendo de Pedro cabeça da igreja, a autoridade da qual ele falou que pertence a cada crente.
Essa autoridade repousa no fato de que temos a palavra celestial a respeito de todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Jesus estava comissionando Pedro e os outros discípulos a tornarem a mensagem do reino a autoridade definitiva nas vidas das pessoas. Desta forma, deu-lhes as chaves do reino. As chaves do reino são uma herança sagrada de Cristo à sua igreja. Aquelas chaves simbolizam a custódia da própria entrada ao reino. Ele colocou a igreja no mundo e ordenou que proclamemos o evangelho de modo que permaneçamos como um farol que aponta para o caminho do reino. Se comprometermos a palavra de Deus ou camuflarmos o evangelho, deixamos de ser esse farol e perdemos a única autoridade que temos para usar as chaves do reino. Entretanto, quando se mostra fiel à palavra de Deus e à sua palavra, a igreja sanciona na terra as decisões do céu. Podemos falar com autoridade ao mundo incrédulo. Estando nós em harmonia com os céus, o assunto se estabelece com a mais elevada autoridade. Mas se comprometermos a palavra de Deus, perdemos nossa base de autoridade. Esta é a razão porque é crucial que a igreja mantenha com seriedade seu relacionamento com Deus, manejando com integridade a palavra de Deus e separando-se do mundo. É isso que queremos dizer ao orarmos. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Marcas de uma igreja eficaz. Deveria ficar claro que a igreja não é uma obra sobrenatural. O próprio Cristo acrescenta almas à igreja e produz o crescimento genuíno, abençoando a igreja com saúde e vitalidade. O crescimento numérico sozinho não é uma garantia de uma igreja saudável. Com certeza o crescimento é um dos sinais de vida, mas conforme já vimos, os números não são prova de bênção de Deus ou do vigor espiritual da igreja. Quais então são os sinais de uma igreja sadia? Quais são os objetivos dignos de que uma igreja deve perseguir enquanto procuramos deixar que o Senhor edifique a igreja e a sua maneira? Concluindo, desejo apenas sugerir algumas marcas de uma igreja sadia. Em outro livro, expliquei o assunto mais detalhadamente, mas talvez esse breve resumo seja proveitoso àqueles que estão procurando algo além dos princípios de marketing que possa ajudar uma igreja que luta para estar no rumo certo. Estes, creio, são os princípios básicos que constituem o modelo para a igreja que Cristo edifica. Liderança piedosa. Jesus investiu seu ministério terreno primordialmente na vida de 11 homens, que se tornariam o núcleo da igreja primitiva. Liderança fundamental e o requisito principal para os líderes da igreja é que sejam capacitados professores da palavra de Deus e sejam irrepreensíveis. Eu me aventuraria a dizer que a maior deficiência de nossas igrejas hoje reside neste aspecto da liderança. Muitas igrejas ignoram os requisitos espirituais exigidos dos líderes e escolhem aqueles que por natureza parecem ser fortes líderes naturais ou motivadores. Aqueles que são bem-sucedidos nos negócios, têm dinheiro ou exercem influência. Entretanto, os líderes da igreja devem ser, antes de tudo, ensinadores piedosos, apegados à palavra fiel que é segundo a doutrina, tendo poder tanto para exortar pelo reto ensino como para convencer os que o contradizem. Em 1 Timóteo 3, de 1 a 7, e Tito capítulo 1, de 5 a 9, Paulo traça o perfil do tipo de pessoa que deve estar liderando a igreja. Colocando as duas passagens juntas, temos uma lista pormenorizada de qualidades espirituais que os pastores e líderes devem possuir. Eles devem ser irrepreensíveis, dedicados à sua esposa, sóbrios, prudentes, gentis, não egocêntricos ou obstinados, não geniosos ou briguentos, não contenciosos, livres do amor ao dinheiro, bons administradores de suas famílias, homens de boa reputação entre os incrédulos, crentes maduros e não recém-convertidos. A partir dessa plataforma de exemplos piedosos, estes líderes ensinam as Escrituras e conduzem o seu povo à semelhança de Cristo. Parecem estes ser padrões extremamente elevados? Contudo, são as qualificações que as escrituras estipulam. Igrejas que ignoram essas diretrizes opõem-se ao plano de Deus e privam-se da bênção de Deus. Comprometer-se na questão da liderança, como diria Spurgeon, é o ato mais suicida que uma igreja pode cometer. Sem dúvida, um dos desastres mais trágicos no evangelicalismo contemporâneo é a facilidade com que certos homens podem ser reconduzidos à liderança, após desqualificarem-se espiritual e moralmente. Não é incomum encontrarmos líderes cristãos que escandalizaram a igreja através de grotescos tombos morais e retornam à liderança antes mesmo que desvaneça a publicidade do caso. Isto é um comportamento fatal do padrão bíblico.
Isso é um comprometimento fatal do padrão bíblico. É um dos mais perniciosos resultados do pragmatismo moderno. Porventura estou dizendo que não se deve haver restauração para um líder que fracassa moralmente e se arrepende de forma genuína? É lógico que deve haver restauração à comunhão, mas não a função de líder ou pastor. Igrejas não podem abandonar o padrão bíblico a fim de acomodar-se ao pecado de seus líderes. As exigências bíblicas para os líderes foram propositadamente estabelecidas em um nível alto, porque a liderança precisa ser o exemplo. Os que escandalizam a igreja não são irrepreensíveis. Estão desqualificados para a liderança enquanto permanece a reprimenda. Em casos de escândalos sexuais ou infidelidade conjugal, talvez signifique uma desqualificação permanente. Provérbios 6, de 32 e 33. O apóstolo Paulo reconheceu esta possibilidade, pois escreveu: esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Se os líderes de uma igreja fracassam na questão da santidade pessoal, a própria igreja fica desacreditada, não importando quão ortodoxa seja sua confissão de fé. Os que ignoram os requisitos bíblicos para a liderança da igreja estão construindo uma estrutura com um material imprestável e incompatível com o verdadeiro alicerce. Não importa quão veementemente clamamos por justiça, por verdade e justiça, se as vidas de nossos líderes não ratificam isso, muitos haverão de rejeitar tal ensino, considerando-o como hipócrita, ou simplesmente concluirão que a piedade genuína é opcional. Objetivos bíblicos. Certamente não é errado uma igreja estipular alvos. Aliás, uma igreja precisa de alguns alvos funcionais, caso contrário, não terá direção. Mas nossos alvos para a igreja têm de ser bíblicos. Alvos errados nos colocam na direção errada, e isso é tão pernicioso, ou talvez até pior, quanto não ter qualquer direção. Quais são os alvos bíblicos? Incluem adoração, comunhão, crescimento espiritual e evangelismo. Esses seriam os primordiais. Alvos mais específicos, tais como fortalecimento das famílias, oferecer aconselhamento bíblico, prover educação cristã para as crianças e objetivos semelhantes, precisam ser vistos à luz de como eles contribuem para atingir os alvos primordiais, precisando manterem-se submissos a estes. Uma igreja, por exemplo, poderá desenvolver um notável ministério de música ou ter uma escola cristã de primeiro grau. Se realiza tais ministérios apenas para aumentar a frequência na igreja ou ganhar dinheiro, esses alvos não são dignos. Mas se encararmos esses ministérios como meios para fortalecer espiritualmente a família da igreja ou expandir o alcance do evangelho, então teremos um objetivo digno. Se pudermos avaliar cada ministério da igreja à luz de como ele promove os alvos primordiais, essa perspectiva manterá a igreja no rumo certo. Discipulado. A igreja não é uma arena onde um ministro profissional é aplaudido e incentivado por leigos que são apenas espectadores. A igreja deveria estar discipulando e treinando os cristãos para o ministério. Os membros da igreja, e não apenas a equipe ministerial remunerada, deveriam estar ministrando. Isto é salientado em Efésios 4, 11 e 12. Apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres são dados à igreja a fim de equipar os santos, para que estes realizem a obra do ministério. E tudo isso é resultado do discipulado. Discipulado é o ministério de desenvolver amizades espirituais profundas, centradas no ministério, no ensino de verdades bíblicas, aplicando as escrituras à vida e, deste modo, aprendendo a resolver os problemas biblicamente. Isso precisa ser ratificado por meio de um exemplo piedoso, não apenas ministrado através de preceitos acadêmicos. Portanto, o discipulado requer tempo e envolvimento pessoal com os crentes. O ministério terreno de Jesus aos seus próprios discípulos é o modelo bíblico. A igreja precisa prover um ambiente que incentive esse tipo de discipulado em todos os níveis, do pastor aos recém-convertidos. Evangelismo. A igreja edificada por Jesus Cristo terá uma forte ênfase em evangelismo, começando com a comunidade onde está inserida e estendendo-se aos confins da terra. A igreja primitiva alvoroçou o mundo. Os líderes judeus disseram aos discípulos: encheste Jerusalém de vossa doutrina. Em pouco tempo a mensagem deles penetrou em toda a comunidade. Muitos crentes pensam que se vão à igreja dirigindo em um carro que tem um adesivo com versículo bíblico, cumprem sua responsabilidade de testemunhar. Igrejas eficazes enfatizam a importância do evangelismo constante pessoal à comunidade em todas as faixas etárias. A igreja onde exerce o meu ministério foi apelidada em alguns círculos de não evangelística.
Contudo, temos um culto com batismos de novos convertidos quase todo domingo à noite. Quando são batizados, eles dão seu testemunho diante de toda a congregação. Você sabe o que traz o maior número de pessoas ao conhecimento salvífico de Cristo? O contato pessoal delas com os cristãos fiéis. Os crentes de nossa igreja testemunham a seus vizinhos, colegas de trabalho, amigos na escola, pessoas no supermercado, seus médicos, advogados e a todos com quem se encontram. E com o passar dos anos, o Senhor tem abençoado essa atividade de evangelismo pessoal, trazendo mais pessoas a Cristo através desse evangelismo do que através de qualquer culto, programa ou evento que tenhamos patrocinado. Se uma igreja deixar de colocar ênfase sobre o evangelismo, estará fadada à estagnação, ao declínio e, por fim, ao fracasso. O meio que Cristo usa para edificar sua igreja é o testemunho fiel dos cristãos em favor dele. Interesse uns pelos outros. Na igreja em que Cristo está edificando, os crentes se envolvem nas vidas uns dos outros. A igreja não é um teatro onde as pessoas vão para ver o que está acontecendo. As pessoas não devem entrar, sentar e voltar para casa sem ter qualquer tipo de envolvimento na comunhão. Não devemos incentivar o anonimato e o não envolvimento. Em vez disso, somos exortados, consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras, e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Uns aos outros é uma expressão que se repete nas instruções da igreja no Novo Testamento. Eis uma lista de algumas dessas instruções. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Tende o mesmo sentimento, humildade, uns para com os outros. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Deus vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Acolhei-vos uns para com os outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus, aptos para admoestar-vos uns aos outros. Sede servos uns dos outros, suportando-vos uns aos outros. Sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não mintais uns aos outros, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente. Consolai-vos, pois, uns aos outros e edificai-vos reciprocamente. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. No trato de uns para com os outros, cingi-vos todos de humildade. Essa lista por si mesma é definitivamente mais valiosa do que todos os livros que já foram escritos a respeito de técnicas de marketing e amigabilidade. Essas são as qualidades da igreja que Cristo está edificando. Como o próprio consultor, a igreja que pratica estes uns aos outros será uma igreja que manifesta interesse, sensibilidade e amor. Acrescente-se a isso o exercício adequado dos dons espirituais e o resultado será uma comunidade conformada à própria imagem de Cristo e não conformada ao mundo. Um compromisso com a família. A sociedade moderna lançou um ataque sem precedentes contra a família. A maioria das questões controvertidas dos noticiários da atualidade são ataques diretos à família. Os mais fortes laços de lealdade não se encontram mais na família. Poucas famílias funcionam como uma unidade. Essa fragmentação da família acabou por minar a moralidade e a estabilidade através de toda a sociedade. A igreja não pode tolerar ou se acomodar a essa devastação. Ela precisa confrontar, corrigir e treinar suas famílias. Famílias fortes são a espinha dorsal da igreja, e famílias fortes produzem indivíduos fortes. Pagaremos um alto preço se não fizermos da família uma prioridade. Isto significa que temos de ajudar nosso povo a desenvolver relacionamentos conjugais sólidos e famílias consistentes, ensinando os maridos a amarem e liderarem suas esposas, as esposas a se submeterem aos seus maridos, os filhos a obedecerem seus pais e os pais não irritarem seus filhos, mas sim criá-los no Senhor. Pregação e ensino bíblicos. Nenhuma igreja pode permanecer saudável por muito tempo e se o seu púlpito não se mostrar forte. E púlpito algum é realmente forte se a Bíblia não for alicerce de sua pregação. Isto, é claro, tem sido o cerne da mensagem deste livro. Porém, é digno de nova ênfase e o faremos com as palavras do Dr. Martin Lloyd-Jones.
No momento em que você começa a se voltar da pregação para estes outros expedientes, você se achará passando por uma série constante de mudanças. Uma das vantagens de ser idoso é que você tem experiência, de forma que quando algo novo surge e você percebe que as pessoas ficam empolgadas, você se encontra em posição de poder se lembrar de entusiasmo semelhante acontecido há 40 anos. Assim vê-se as modas e vogas e golpes surgindo uns após os outros na igreja. Cada um deles gera grande entusiasmo e emoção e é anunciado em alto e bom som como a coisa que vai tomar conta das igrejas, a coisa que haverá de resolver o problema. Disseram isso acerca de cada uma dessas novas novidades. Mas daqui a alguns anos eles terão esquecido de tudo e noutra façanha virá, ou outra ideia nova. Alguém que tocou num veio de necessidade humana ou que possui uma compreensão psicológica do homem moderno. Aqui está a novidade, e todos correm para ali, mas logo ela mingua e desaparece, e outra coisa nova toma seu lugar. Este é com toda certeza um estado triste e lamentável para a igreja cristã se encontrar. Ou seja, ser como o mundo exibir essas constantes mudanças de moda. Nesse estado, ela estará demonstrando que lhe faltam estabilidade, solidez e a mensagem contínua que sempre foram a glória da igreja cristã. A pregação bíblica não pode ser elaborada de modo a atender às necessidades sentidas, resolver problemas psicológicos, divertir o auditório, fazer as pessoas sentir-se bem acerca de si mesmas e satisfazer qualquer outro tipo de moda fútil que tem comandado os púlpitos desta era norteada por entretenimento. A pregação bíblica precisa exaltar a verdade de Deus e exigir que ela receba a devida atenção. Existe muito campo para inovação e criatividade dentro desses parâmetros, mas a mensagem em si mesma não pode ser de maneira alguma alterada ou abreviada sem prostituir a responsabilidade da igreja. A verdade proclamada com poder, fundamentada nas escrituras, é o sine qua non da igreja. Qualquer outro tipo de pregação não é digna da igreja que Cristo está edificando. Uma disposição para mudar. Igrejas sadias precisam estar dispostas a mudar. Espere um momento. Alguém dirá, você não está divulgando o tradicionalismo das igrejas? Não. Nada há de sagrado na tradição humana. Não apoio o formalismo inflexível ou os costumes antiquados. Concordo com os que alertam para o fato de que a estagnação pode ser fatal à igreja. Apenas não creio que a igreja precisa abandonar a centralidade da palavra de Deus, a primazia da pregação e as questões fundamentais da verdade bíblica para ser revigorante e criativa. Alguém já disse que as 7 palavras da igreja são: nós nunca fizemos isso dessa maneira antes. Uma atitude inflexível é a desgraça de uma igreja saudável. Devemos estar dispostos a crescer, a adaptar-nos e a experimentar coisas novas, porém jamais às custas da verdade bíblica e em detrimento da mensagem do Evangelho. A adoração. Deixei a adoração por último, certamente não por ser o menos crucial, mas porque resume todos os demais. Há vários anos atrás escrevi um livro acerca de adoração, intitulado A Prioridade Última. Realmente creio que a adoração é a maior prioridade da igreja e de cada cristão. A verdadeira adoração compreende e preenche todas essas características da igreja que Cristo edifica. A igreja que estabelece a Deus como seu foco descobre que todas as outras coisas se encaixarão naturalmente em seus devidos lugares. É exatamente nisso que reside o problema da abordagem da filosofia de marketing. Por pragmatismo e pela filosofia da igreja amigável, tal abordagem é antropocêntrica e não teocêntrica. Sua preocupação centraliza-se no que as igrejas desejam, não no que Deus exige. Deus considera que a igreja existe por causa das pessoas, não por causa de Deus. Trabalho fundamentado em uma planta cheia de erros, em vez de cumprir o plano do construtor mestre. É provável que igrejas amigáveis, pragmáticas e orientadas por entretenimento e marketing continuarão a florescer por algum tempo. Infelizmente, porém, todo esse movimento se baseia em um modismo contemporâneo e, portanto, não pode durar muito.
Quando por fim os ventos instáveis mudarem, uma dentre essas três coisas poderá acontecer. Ou estas igrejas sairão de moda e entrarão em declínio, ou optarão por mudar de acordo com o espírito reinante da época e muito provavelmente abandonarão qualquer aparência de cristianismo bíblico, ou perceberão a necessidade de se reconstituírem sobre um alicerce mais firme. Evidentemente, minha oração é que todos adotem o terceiro curso de ação e não esperem até que o mundanismo e o comprometimento tenham permeado tão profundamente suas comunidades ao ponto de ser impossível mudar de rumo. Charles Spurgeon escreveu: é difícil tirar da massa o fermento, mas é fácil colocá-lo. Ó, que os espiritualmente vivos nas igrejas preocupem-se com isto e que o próprio Senhor frustre o adversário.